Acompanha a Eloy TV em mais um vídeo aqui do canal. E antes de nós conversarmos aqui com o nosso convidado muito especial, depois de 6 anos retorna aqui para a comunidade indígena aqui da aldeia Ipeg, morador, nasceu aqui. Ele vai contar um pouquinho da sua vivência e sua experiência de sair de uma aldeia, de uma comunidade totalmente diferente e ir para uma cidade grande, uma metrópole, uma cidade, podemos dizer, maior cidade da América do Sul, São Paulo. Né? A gente sabe que ali concentra muitas a economia, talvez podemos dizer, do mundo, todas as empresas, tudo aquilo que concentra aí em São Paulo. Então nós vamos conversar com ele, mas antes de passarmos para que ele possa contar um pouquinho para nós, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ajudar a levar cada vez mais mensagens às pessoas que nos assistem. Então vamos conversar com o nosso convidado muito especial, que eu já disse antes, Fabiano da Silva. Um cara que eu admiro muito, um irmão, um primo que eu admiro muito, que sempre quando a gente precisa de algo, ele está sempre à disposição de poder nos ajudar. Então ele vai contar um pouquinho da experiência de como chegou até essa cidade grande, né? Mudança talvez bem rápida, né? tinha que se, tinha que se adaptar com a vivência naquela grande cidade. Então ele vai contar um pouquinho para nós e apresentar. E hoje o que ele faz, com o que ele trabalha. Então vamos conhecer a história do Fabiano da Silva. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí que acompanham o canal Eloy TV. Estou muito feliz por estar participando com você aqui, Silvana, e todos aqueles que nos assistem, né? Que leva a mensagem, né? Ou de repente entrevista, como acontece hoje. Vou falar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Sou nascido aqui, meu nome é Fabiano Constantino da Silva, morador aqui do Carandá, né? Nasci aqui, vivi aqui com meu pai, minha mãe na época, né? Hoje minha mãe mora aqui no Canadá. E tem meus tios que moram aqui na Redondeza, né? E já realmente, de fato, eu morei aqui até os meus 17 anos, mais ou menos, quando eu me formei, né, no ensino médio. E quando tinha que fazer a faculdade, não tinha como fazer faculdade, porque não tinha opção de sair nessa época, né? Para poder estudar fora e tal. E nasci aqui, hoje eu sou crente, né? Na época eu já era também aqui, quando eu morava aqui, na igreja de Filadélfia, aqui no IPEG, com o pastor Dionísio, o Demetrio, né? E aí depois de um tempo eu estudei antes, né? Vamos contar um pouquinho, retroceder um pouquinho a história, né? Estudei aqui na escola Cristiano Pio, né? Depois me formei aqui no ensino fundamental, depois a gente foi lá para a escola em Bananal, General Rondon, estudei lá até me formar o ensino médio. Aí depois disso não tinha opção, né? E eu falei, e agora? Porque normalmente o que acontece que eu via antes, né? Que o pessoal ia sair para trabalhar, para cortar cana, né? Cana de açúcar, mas eu não queria isso na minha vida, né? Tinha que ir para roçar, campo, né? Que sol quente lá, né? Assim que é o dia. Cataísca, né? Isso, cateísca, o japonês, o Ramada aqui Uhum. também. Não moro mais aqui, tá em Araçatuba, né? Me ajudou bastante nessa época. Então, catar isca, né? Tinha que entrar dentro d'água. Às vezes pegava um jacaré na rede. Mas foi uma época de aprendizado, né? Porque a gente tem que pensar no futuro, né? A gente, mais que a gente queira morar aqui dentro da aldeia, é bom, é gostoso, esse silêncio, né? Esse ar que você respira aqui dentro é bem diferente, né? Então foi uma experiência muito boa, né? E pensar que, tipo, pensar que você pode fazer alguma coisa diferente. Você, de repente, tem essa possibilidade, tem condições, tem inteligência para poder fazer algo diferente, né? E hoje, antes disso, né? Eu estudei, depois eu fiz faculdade lá na UEMS, em Dourados, Sistema de Informação. E foi na época, acho que essa faculdade foi a época ainda que não existia cotas. Não, já tinha cota, Já já. tinha, né? Já tinha. Essa época eu fiz por cotas, eu fui o terceiro mais, né? Eu fui mais, digamos, o terceiro do ranking Uhum. de aprovados, né? Aí eu peguei, passei, aí estudei lá.
na qual eu sou formado em sistema de informação, né? Fiquei lá em Dourados, depois acabei casando, fui morar lá em Dourados, ou em Dourados, em São Paulo, né? Onde eu moro atualmente já tem 16 anos. Moro na capital e tenho 16 anos lá, casado, né, com a Liliane. Tenho duas filhas, Gabriela e a Vitória, e me resido lá hoje. Né? E hoje trabalho no Banco Santander, já tem 6 anos, né, no Banco Santander. Eu trabalho na sede do Banco Santander em São Paulo. É a sede onde a dona do Banco Santander vem da Espanha e fica aqui na sede aqui no Brasil, né, do Banco Santander. Então eu trabalho no prédio de lá, no JK. Já tem 6 anos, minha área de trabalho lá é área de recuperação e investimento. Mas eu não executo do que eu fui formado, né, que é sistema de informação, que é a área de tecnologia, ciência e computação. Mas graças a Deus, assim, eu vejo que tudo tem propósito, né? Deus que me colocou. E foi muito difícil, assim, né? Adaptação, né? Porque não é ser pelo fato de ser índio, depois separar Eu da sei. família, não foi fácil, mas Deus é que abre as portas, assim, isso que eu falo, né? Eu sei que é difícil porque você sai da aldeia, não é fácil, né? Você tem que lutar sozinho praticamente, né? Sozinho sim, entre aspas, né? Uma vez que você é crente, você acredita em Deus, Deus te abre as portas, né? Mas, desculpa, né, pela emoção e a Ah, saudade de ah, tudo, eu sei. mas Deus é quem abre as portas, né? Então a gente tem que acreditar. Não é fácil, né? É o que eu falo para minhas filhas, né? Tem que estudar, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, né? E eu via muito essa situação, por quê? Por que eu fiz essa escolha, né? De ter que estudar, entrar no meio de brancos, né? Estudar e ter uma vida um pouquinho melhor, eu poder dar uma vida um pouquinho melhor para minha família, né? Até mesmo com minha mãe, meus irmãos, ajudar em algumas coisas, né? Dar essa oportunidade de poder ajudar em alguma coisa, né? Porque eu sofri um pouco, né? Você tem que pegar um sol quente aí, né? Um sol que tá lá roçando, catando isca, né? Por mais que estava dentro d'água, mas tinha seus perigos, né? E, enfim, eu falei, não, mas eu preciso, se eu tenho oportunidade lá fora, de repente, por que não tentar? Foi o que aconteceu. Então, hoje eu trabalho no Banco Santander há 6 anos. Antes eu trabalhava numa empresa de investimento chamada Ipanema Credit Management. Eu trabalhava lá já tinha 7 anos. Foi adquirida pelo Banco Santander. Aí por isso que eu migrei para o Banco Santander por conta dessa situação, né? Aí continuo lá. Hoje eu sou representante do Banco Santander na área de recuperação de crédito. Cuido de pelo menos mais ou menos umas 12 agências, tanto na área de jurídica, na área de tecnologia, na área também obviamente, de recuperação e também de cobrança em si, né? Esse é o foco. Então a gente viaja a nível Brasil, porque tem essas agências que a gente precisa fazer esse acompanhamento de resultados, das metas, né? Que a gente vai cobrar. E faz essa viagem para acompanhar como é que está o resultado dessas empresas para com o banco, né? Então, esse é o meu trabalho hoje, né? E moro em São Paulo, capital. Aí, de vez em quando eu venho para cá para visitar a família aqui, ver como é que tá e tal. É que demorou muito por conta da pandemia, né? A pandemia atrapalhou muita gente. Fiquei doente por causa da pandemia também, mas graças a Deus, né? Deus me livrou. Deus E cuida, hein? Deus Deus cuida. cuida É, aí. Às vezes você tá tão propósito, né? longe É, da sua família, tão longe sim, da mãe, mas Deus sempre cuida. sim, sim. Porque a gente fica pensando, tem aquele pensamento, a gente vê muita coisa acontecendo na cidade grande, a gente pensa, pô, Sim, como que tá os caras lá, sim, como que tá sim, os parentes lá. sim. Mas Deus cuida. Deus cuida, é isso mesmo. Deus cuida de cada um de vocês, que vocês vão lá, né? Trabalhar, fazer a vida lá. Sim, E Deus cuida de cada um de vocês. sim. E falar um pouquinho da cultura, assim, lá dentro eu não tenho esse problema, né, de relação de cultura. O banco ele é muito aberto para essa questão de cultura, né?
independente se seja lá, né, branco, índio, negro, o banco é muito aberto. Ele precisa, o governo acho que ajuda mais nessa questão, pedindo para que tenha esse tipo de situação de inclusão lá dentro. Né? Sim. Então, lá o banco preserva e quer que você tenha alguém lá que seja, né, incluso nesse trabalho lá dentro. Então, eu hoje assim, não tenho nada que reclamar. Né? Eles até falam, meu, aqui dentro da nossa área de recuperação de crédito e investimento, a gente tem uma pessoa que é indígena, que é índio. Né? Eu não nego disso lá, desde quando eu entrei lá no banco, quando eu entrei na sede do banco, né? Fiz o cadastro lá e eles perguntam, né, no cadastro lá, qual que é a sua etnia. Aí eu coloco lá, sou terena, né, sou de Aquidauana, né, Pantanal aqui, né, que todo mundo fala, né, logo eu penso naquela cheia, né, na pesca e tal. E por ser indígena, né, e lembram sempre, né, não só pelo dia 19 de abril, né, que é o dia do índio, mas lembram de que eu, né, sou um índio lá, falar o parabéns, né, pelo seu dia, né, enfim. Mas graças a Deus tudo na paz. Beleza, então falamos com o Fabiano, atualmente morando em São Paulo. Depois de 6 anos ele volta aqui É, para a sua terra, né? Hoje ele disse que queria pescar, mas não lá vai está dar. muito quente, então, mas terá outras oportunidades, né? Sim, com certeza. As suas últimas palavras, eu gostaria que você deixasse assim, uma palavra de, de para incentivar os jovens a acreditar que não há um limite, mesmo que ele seja qualquer tipo de etnia, ou talvez os brancos pregam uma coisa assim, né? Ah, o índio não. Se ele chegar lá, vai perder a cultura dele. Se ele chegar, vai deixar de ser índio. Então, e nós temos aqui, temos, Fabiano aqui como exemplo de que foi para lá e nunca deixou de ser indígena. Sim, Então os brancos pregam isso aí. Ah, se você ter casa, se você ter internet, casa, se morar em São Paulo, você vai deixar de ser índio. Mas não. eu Então, continuo sendo índio é, do mesmo então, jeito. então eu gostaria que você deixasse É, para aqueles que estão estudando em busca do sim, sonho, que aonde quer que for, seja em qualquer degrau, qualquer cargo, qualquer sim, situação, ele não vai deixar de ser índio. Então eu sim, gostaria que você deixasse essa palavra para todos aqueles que sonham ter uma vida também. Uma vida boa, podemos dizer. Né? sim, sim. Eu vejo assim, Silvano, acho que hoje com a tecnologia aberta para todo mundo, né, o conhecimento está, obviamente que tem seus, isso depende da escolha que você faz, né? A internet ela é liberada para qualquer coisa que você quiser pesquisar, seja ele para conhecimento, né? Vamos falar aqui, e há 10 anos atrás, a gente podia estar pensando em fazendo esse tipo de situação aqui, uma entrevista, né? Usando um aparelho para poder gravar, né? Pegar essa imagem, colocar na internet para que todo mundo, sem limite nenhum, para poder colocar essa imagem na internet. Acho que a gente nem pensava, não sei, de jogar futebol, pescar, É, né? Nadar lá no Cedral. é, Você entendeu? Então, assim, a internet, ela tem um amplo conhecimento aberto para todo mundo. Mas você tem que saber escolher. Então, a escolha ajuda muito você correr atrás daquilo que é bom para sua vida. Então, na internet tem tudo. Tudo que você precisar de conhecimento, né, até poder fazer uma entrevista de emprego, ter conhecimento para poder fazer aquele curso, aprender a fazer alguma coisa diferente e que de repente pode te trazer uma melhora de vida aqui dentro. Mas lá fora é mais aberto ainda, mais amplo, porque o que você precisa saber para poder trabalhar em alguma coisa, né? Na área de tecnologia, né? A própria advocacia, trabalhar como professor. Então, assim, você precisa primeiro se preparar, né? Hoje o mercado de trabalho mostra e pede que aquela pessoa que está bem preparado, ele consegue uma vaga de emprego muito bom, entendeu? Ou de repente aqui, até mesmo aqui na aldeia.
já vi umas histórias aqui de gente que se formou, voltaram para a aldeia, né? Não foi o meu caso, mas enfim, mas é exemplo, eu até dou os parabéns para essas pessoas, né? Que estudaram lá fora e vieram para cá para poder ajudar mais a comunidade, né? Isso é muito bom. Eu particularmente admiro mais ainda, né? Porque estudaram, foram atrás e hoje vivem aqui dentro da aldeia para poder ajudar. E, e lá fora tem esse oportunidade para todo mundo que quer correr atrás de uma vida melhor, né, ou lá fora, ou aqui mesmo. Né, não é fácil. O dia a dia não é fácil, mas quando você olha para trás, puxa, suei, mas eu estou aqui, estou firme. Né? Então, o que eu coloco para todos aqui é que corram atrás. A educação que eu via meus avós falando lá atrás, né? As pessoas aqui falam, meu, estuda, estuda, estuda que você vai longe. Né? Tem outros que, né, a gente conhece aqui que estudaram, foram longe, estão bem. Né? Então a educação, né, e conhecimento ajuda muito. Lógico, não vou falar aqui que né, a gente sabe, né, como crente, Deus na frente não tem porta fechada. Deus sabe de todas as coisas. Ele pega e te coloca no caminho certo. Ele sabe de você, ele conhece. Então, Deus no nosso caminho é melhor ainda, né? Então, Deus é que coloca a inteligência para a gente poder fazer as coisas, né? Participar de uma entrevistas, né? Conversar com pessoas. Você vê, eu como índio aqui da aldeia Pegue, né? Pantanal, às vezes não, eu vou conversar com pessoas que são donos de empresas, né? Fatura milhões, né? A gente está lá numa mesa de almoço, conversando, falando de pessoas que são importantes no mercado de trabalho. São importantes donos de empresas aqui que ajuda aquela cidade do interior de São Paulo a faturar, a ter aquele movimento de dinheiro, né, a economia movimentar por conta desse dono de empresa. Entendeu? Então, essa é uma situação que eu fico olhando para mim mesmo, né? Meu, eu fico conversando com esses caras que são milionários, né? São donos de posses, donos de empresa, né? Mas, assim, não quero aqui, longe de mim, engrandecer todo isso aí, tá? Não é isso. Estou falando mais porque se eu conseguir, né, de repente, entrar no Banco Santander, vocês podem também. Tem. Comece aqui. Começa o básico daqui. Depois Deus vai abrindo as portas, mostrando para vocês aí o conhecimento, né, aprendendo, né, sempre respeitando as pessoas, isso é muito importante, respeitando as pessoas. Pensa que ela está ali porque Deus colocou, né? Se você está ali porque Deus também te colocou. Então, mas estude, mas não largue, não larga das mãos de Deus. E essas seriam minhas palavras aí. Beleza, falamos com o Fabiano da Silva, né? E daqui a pouco nós está de volta de novo, visitar alguns irmãos aí, né? Eu volto para São Paulo essa semana. Mas aí retorna dia E 25. 25, 25 desse mês, né, de setembro. Vem com nossos irmãos da nossa igreja lá em São Paulo, né? Minha igreja lá hoje é Ifizibá. Na época, quando eu vim aqui, o pastor Osni faleceu há uns anos atrás, né? Fazia um trabalho muito importante aqui de evangelismo, oração pela casa dos nossos irmãos daqui. E agora vem o genro dele. Vem aqui junto com outros irmãos, né? Para poder também dar continuidade naquilo que o... Continuar o legado dele. Exato, exatamente. Então, ele vem para poder dar continuidade nesse trabalho que o pastor Smith deixou aqui com nossos irmãos. Eu tenho muita saudade de revê-los novamente, depois de um bom tempo, né, não ver. E ver se a gente dá continuidade mais vindo para a aldeia. Ok. Fabiano, obrigado por conceder essa entrevista. Né? Eu sei que tem muita gente querendo falar com você. O pessoal passa aqui, cumprimenta, tira um pouquinho a atenção aí, mas sim. obrigado, que Deus abençoe, que Obrigado. Deus sempre possa usar a sua vida, né, para que você seja espelho das pessoas que acham que não tem, assim, condições de chegar Capacidade, né? capacidade, né, inteligência, mas Sim. você é prova disso, então quero agradecer por essa oportunidade e você poder conceder um pouquinho, né, porque se fosse contar mesmo a sua história aqui, o vídeo, dia a dia, né? o vídeo poderia ter aí 1 hora, 2 horas de vídeo, mas aqui, como é pouco tempo, né, você precisa estar com a família, você precisa estar junto, conversando com os parentes, então, mesmo agradeço por essa entrevista.
Que Deus abençoe, que Deus possa estar com você em São Paulo, dando sempre, te abençoando, te guardando onde quer que você esteja. E que você sempre seja essa pessoa humilde, sim, e sempre essa pessoa trabalhadora e temente a Deus. Amém. Beleza. Obrigado, hein? Um abraço, gente. Tchau, tchau.